Estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló e agora acompanhados de Luísa Maziviero, representante da Alubar, que está aqui conosco. Então, Lu, muito obrigada por comparecer ao nosso queridíssimo podcast e conta primeiro para a nossa audiência, antes da gente começar a falar de objetividade na comunicação, o que é a Alubar, o que ela faz, para depois a gente falar sobre esse outro projeto. Beleza. Primeiro, obrigada por me receberem, time Vita, time The Hub. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer estar aqui com todos vocês, né? A Alubar é uma empresa brasileira. Hoje ela é multinacional, né? Ela começou no estado do Pará. Hoje em dia tem Rio Grande do Sul, tem Canadá, tem Estados Unidos. A gente fabrica aqueles cabos de energia que você vê na rua, que todo mundo acha que é de cobre, na verdade é de alumínio. E a gente fabrica aqueles cabos enormes, que quando a gente está na estrada, a gente vê aquelas torres gigantes, cabo gigantão. Isso também. Aquilo é transmissão e o da rua é distribuição. É isso que a gente faz e faz com muito amor, muito carinho. Que incrível. E você está trabalhando, então, numa empresa majoritariamente do ramo de engenharia e logística. E como que é estar inserido enquanto pessoa do direito em um ambiente cheio de pessoas que estão aí mais do lado matemático do raciocínio? É uma aventura, porque a gente que sai da faculdade de Direito, a gente vai muito treinado a falar difícil, falar com juridiquês, encher um pouco de linguiça, usar muito latim. Então, quando a gente está no departamento jurídico, a gente se vê... O nosso conhecimento ele é necessário, óbvio, para o negócio, mas a gente, além de conhecer, tem que saber do negócio e simplificar o que o jurídico tem a dizer. Então, eu vou precisar passar um parecer, um contrato, um processo, o que está acontecendo. Eu não vou usar latim, eu não posso me estender e usar parágrafos e parágrafos no e-mail, porque só vai rolar e procurar a conclusão do que eu estou pedindo, do que eu estou sugerindo. Então, a primeira adaptação para entrar no departamento, acho que é muito disso. O primeiro choque de cultura mesmo que a gente tem é exatamente esse. Então, você já tem se comunicado com os outros departamentos dentro da sua empresa de uma forma menos juridicada, é isso? Ah, com certeza. Assim, primeiro, a gente, quando está na indústria já tem um tempo, né? Na indústria mesmo de fabricação, indústria, né? Fica muito mais fácil da gente pegar um pouco do linguajar. Então, a gente aprende, inclusive, alguns termos que podem ser muito mais próximos do meu cliente interno, né? O cliente do jurídico é o cliente interno, não é que nem escritório, que tem outros clientes, não é que nem serviço público, que às vezes lida com a população, é a pessoa do seu lado, é um departamento de comunicação, suprimentos, TI, enfim. E a gente precisa se fazer entendido, né? Porque a comunicação ela só vai ser eficiente, eficaz, quando o outro te entende também. Então, a gente acaba utilizando um linguajar muito mais claro, muito menos juridiquês. Às vezes, nem a gente entende algum juridiquês que vem por aí, porque a gente está muito inserido nesse contexto mais simples, né? Num contexto muito mais objetivo. E aí, a gente sempre se esforça de fazer isso mesmo, seja por e-mail, seja pessoalmente. Esse é sempre o nosso objetivo. E vamos colocar isso de uma forma muito prática para as pessoas. Como que isso funciona na prática? Você recebe uma consulta, você recebe um e-mail, o que você tem feito de diferente no seu dia a dia que a galera falou, pô, isso tá legal? Uma coisa que funcionou muito bem, de novo, a gente não trabalha com advogados, funcionou muito bem a gente começar o parecer com a conclusão. Já começa dizendo, consulta quanto ao, conclusão, 2 pontos. E aí você começa a dissertar depois, olha, considerando que introdução, lei, parecer anterior... A resposta primeiro e a justificativa por último. Porque o que normalmente a pessoa que está te consultando precisa? De uma resposta sim, não, depende, né? Do posso fazer, já fiz e agora, né? Tá certo fazer isso, tá errado fazer isso, o que pode acontecer, enfim. Então você já responde de bate-pronto. Tá aqui, tá certo, tá errado, sim, não, depende, né? Vai com um pouco de parcimônia, não vai de jeito algum. E se tiver alguma dúvida, às vezes a pessoa quer entender melhor o seu raciocínio porque leu em algum lugar alguma coisa diferente, ou talvez tenha uma outra abordagem para contribuir, para até mudar o parecer. Aí tudo bem, dá uma lida, olha, eu vi que vocês utilizaram mas uma outra empresa, naquele outro lugar, me falou isso, que tal? A gente vai conversando, mas de bate-pronto já tem a conclusão. Excelente. E eu imagino que a galera deve ter gostado bastante dessa abordagem. Demais. Trazer a conclusão. Inclusive, eu fico pensando um pouco, não sei se você concorda com esse raciocínio, que é a resposta depende, ela é inconclusiva. Eu preferia que você me voltasse com uma pergunta e falasse, olha, preciso saber mais. Sei lá. Imagina você ir num médico
Você falando, eu tô com uma dor aqui, tô sentindo esse problema. Ele fala, depende, né? Pode ser isso, pode ser que você pode estar com câncer, você pode estar grávida. As respostas do Google são sempre, você pode... Dói quando eu mexo meu ombro, então não mexe, Não mexe. né? Não, calma, por que que não tá... Por que que não tá funcionando seu ombro? Eu acho que você tem toda a razão. Às vezes a gente não recebe todos os subsídios necessários para elaborar um parecer, uma consulta rápida, né? E aqui também eu gosto de diferenciar consulta de parecer. Ok. Porque a gente utiliza muito consulta rápida. Posso contratar uma empresa que faz isso e isso? Pode, por causa disso. Parecer é algo que a gente já considera maior, assinado no final, às vezes tem um risco maior envolvido, então a gente prefere trazer uma formalidade um pouco maior. Então a consulta também tem muito disso, da objetividade. E a pergunta de follow-up, né, de me explica um pouco mais, ela é necessária muitas das vezes, porque é muito óbvio a área, para o departamento que está te demandando. E aquele óbvio pro engenheiro não é óbvio para você. O óbvio pro cara da contabilidade não é o óbvio pro jurídico, né? Às vezes a gente tem termos que são completamente diferentes, mas têm siglas iguais. Por exemplo, CPC. Eu falava que por causa do CPC não poderia ou poderia. Alguém da contabilidade levantou e falou assim, mas a norma contábil? Eu falei, não, processo civil, calma, calma. Então, assim, até isso a gente precisa esclarecer para lembrar que a gente não está no escritório. A gente está, que bom, né, com não advogados. Então, a gente consegue também ter um ambiente muito mais multidisciplinar. E eu me inspiro bastante na classe médica, área médica também, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito interessante, tanto dessa parte diagnóstica, de investigar o problema antes de sair te dando soluções. Por exemplo, eu acho que nós, advogadas, temos o mau hábito de já responder um depende, ao invés de continuar um processo investigativo que certamente responderia a pergunta, né? A gente não vai chegar num resultado inconclusivo na esmagadora maioria das vezes. Se a gente se debruçar, né? Exatamente. Talvez só tá me faltando informação, porque se você respondeu depende, é porque depende de fatores. Você sabe quais são esses fatores, você sabe qual é o resultado. Exato. Né? Talvez você só parou no meio do caminho. Beleza, então vamos prosseguir. Sim. E eu gosto dessa classe justamente porque eles fazem um trabalho investigativo mais robusto e também tem o hábito de responder de forma muito simples. Então tá aqui o que você precisa, ó. Vai lá, toma esse remédio. Inclusive, acho bastante inspirador, principalmente quando a gente olha para posto de saúde, o pessoal que está atendendo ali na linha de frente, principalmente pessoas que têm menos escolaridade, porque a gente começa a ver soluções mais criativas. Pô, eu conheço alguns médicos que têm carimbinho com sol, com lua, para indicar dia e noite. Para quem não consegue lembrar, não consegue ler, eu tenho até dificuldade de ler letra de médico, né? Que é um outro problema. Eu sou filha de médico, tá? Se minha mãe estiver ouvindo isso, mãe, desculpa, mas é impossível de ler a letra dela. Então, a faculdade de farmácia é para desvendar o hieroglifo. Eu tenho certeza que tem uma matéria específica para isso e tem um curso avançado, eu tenho certeza. Mas isso que você falou da classe médica, né? É muito interessante porque, para quem não sabe, eu vim da Amazônia, eu sou paraense. E a gente tem muitas diferenças culturais daqui do eixo sudeste. E sendo filha de médico, eu acompanho uma parte do dia a dia, algumas consultas de telemedicina. E algo que fica muito na minha cabeça é quando minha mãe chegou dizendo que no consultório falaram que estava com dor na saboneteira. Você sabe o que é a saboneteira? É essa parte aqui. Doutor, eu tô com dor na minha campainha. É a úvula aqui dentro. Entendeu? Então, assim, além do responder, claro, né? Colocar o carimbinho, as cores na caixinha de remédio. Eu acho que a gente aprende muito também quando entende o linguajar do outro. Quando você vai até o outro e precisa entender o contexto. Né? Então, isso é algo que eu tenho tentado aplicar muito no meu dia a dia. Algo que a gente tenta passar sempre para o nosso time, né? De passar a entender melhor como funciona nome de equipamento, nome de processo, o que é uma sigla X, enfim, para tentar harmonizar. Não, e eu tenho vários remédios que eu não sei falar o nome. Tem um que eu acho que chama rosuvastatina, mas eu sempre falo rosa vacininha, porque é muito mais fácil de pronunciar, é muito mais colorido e amigável também. E se você pudesse dar um conselho para a galera que está em outros departamentos jurídicos, principalmente desses ambientes que são de outras áreas, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma empresa que tem ali um core business que ainda é bastante próximo do jurídico. A gente vê, banco vai ter bastante familiaridade, seguradoras têm bastante familiaridade. Agora, quando a gente está falando de, cara, materiais de engenharia, indústria, e a gente pode pensar em indústria alimentícia, indústria têxtil, indústria logística, indústria de materiais.
é muito difícil. É outro universo, é outra língua. Se você pudesse dar uma dica para nossa audiência, o que seria? Conversem entre si, vão atrás dos seus clientes internos, conversem. Façam projetos de comunicação, engajem os demais departamentos, porque quanto mais comunicação tiver, melhor vocês vão se entender. Vocês vão começar a conseguir se colocar no lugar do outro. Ah, eu não sei, mas eu sei quem perguntar. Né? Então, conversem. Eu acho que é muito característica de uma geração mais recente, millennial, geração Z, de ir atrás, de buscar entender e se aproximar desse caráter multidisciplinar. Então, aproveitem isso, né? Sejam parceiros de fato do negócio. Excelente. Lu, muito obrigada por participar do nosso podcast. E para você que ficou aqui até o final, aquele abraço meu, muito obrigada de sempre e até o próximo The Hub Talks.